Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. Vou continuar com as aulas de Java. Bom, nessa aula nós vamos ver como navegar entre telas no Android. Além de navegar entre as telas, nós também iremos ver como passar parâmetros entre elas. É importante ressaltar que as nossas telas, elas podem ser tratadas como recursos compartilhados. Isso se chama de intent. Então, por exemplo, o envio de SMS, ligações, envio de e-mail pelo aplicativo do Gmail e outros recursos são tratados como intents, recursos compartilhados do Android. E a nossa tela, todas as nossas activities, também são tratadas como intents. Então elas são recursos compartilhados. Que recursos compartilhados? O próprio recurso compartilhado de interfaces físicas do aparelho. Eu vou criar aqui um novo projeto, Empty Activity. Não esqueça de escolher Java. E eu vou chamar esse projeto de Intent com Java. E vamos criar o nosso projeto. Criou o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Has, Layout, clicar com o botão direito do mouse, New Activity Empty. Vou criar uma nova tela. Eu vou chamar ela de Tela 2 Activity. Pronto. Ele criou um novo layout para gente. Uma tela 2. Nessa tela eu vou colocar um text view bem aqui no centro, escrito tela 2. Além disso, no meu layout do Activity Underline Main, eu vou colocar um botão na parte de baixo e um Edit Text, um Plain Text, na parte de cima. Qual é a ideia? Nós vamos digitar uma informação aqui nessa tela, nesse campo. Eu vou até apagar o text desse campo. Vamos digitar uma informação aqui, clicar no botão e exibir essa informação aqui no nosso layout do Activity 2. Não esqueça de ligar os pontos dos seus campos. Caso não faça isso, o layout não irá funcionar adequadamente. Ok, os pontos estão linkados, então vamos para a nossa tela. No Java, nós sempre criaremos as variáveis como sendo globais. Se acostumem a fazer esse tipo de criação de variáveis. Isso vai facilitar muito implementações futuras. Isso é basicamente um padrão de projeto. Então, o nosso campo texto, vou chamar ele de texto, e o nosso botão, vou chamar de botão. Eu irei fazer a instância dos dois campos, tanto o texto, utilizando o método findViewById, quanto o botão, também utilizando o método findViewById. Vou então configurar o clique do meu botão, usando a interface setOnClickListener, implementando a interface OnClickListener. Na interface OnClickListener, nós faremos a ação para navegar para a nossa próxima tela. Para isso, precisamos de uma instância da classe Intent. As Intents são recursos compartilhados do Android. Assim como eu já falei, as nossas telas também são tratadas como recursos compartilhados da plataforma. Para navegar de uma tela para outra, nós precisamos sempre informar qual é a tela de origem, então mainActivity.dis nesse exemplo, e qual a tela de destino, que vai ser a nossa tela 2.class. Sempre nesse formato, tela de origem, qual é o contexto de origem, e qual é a classe, o ponto class de destino. Tendo essa instância em mãos, o que o Android irá fazer? Assim que ele abrir a nossa tela, ele vai fazer a abertura através do método startActivity. Vamos rodar esse código para explicar melhor
como funciona essa sintaxe. Repare que nós informamos qual é a tela de origem e a tela de destino. Isso se faz necessário por causa do botão físico do Android. E também alguns layouts que possuem botões de voltar aqui na barra, no toolbar, onde fica o nome do aplicativo. Quando nós clicarmos no botão, o Android saberá de qual tela saiu e para qual tela ele foi. Então, quando eu clicar no botão, ele abre a tela 2. Mas como ele sabe de qual tela ele saiu, ele consegue voltar para a tela anterior. É por isso que nós temos que informar a origem e o destino. Bom, além disso, nós também precisamos passar os nossos parâmetros. Bom, para passar os nossos parâmetros, nós primeiro vamos pegar aquilo que foi digitado no campo texto. Então, o nosso texto digitado vai ser igual ao nosso campo texto.getText. Mas como o text é do tipo editable, se você segurar o Ctrl e passar o mouse em cima, você vai ver o tipo da informação, ele é do tipo editable. Então, nós precisamos converter esse editable para string. Feito isso, o método, a variável intent, nosso objeto intent, tem um método chamado putExtras. Se chama putExtra. Nesse putExtra, nós podemos passar a informação do tipo map, ou seja, uma chave e um valor. Por exemplo, a chave texto pode ser justamente o nosso texto digitado. Dessa forma, quando a nova tela for aberta, ela terá em sua memória o texto que foi digitado pelo usuário, justamente o texto que nós capturamos aqui no método onClick. Feito isso, na nossa tela 2, nós precisaremos da instância do nosso componente. Então, o nosso TextView, vou chamar ele de texto, tem a propriedade, a instância do nosso texto, r.id.textView. Então, basta nós pegarmos o nosso texto digitado através do método getIntent. O Android possui esse método chamado getIntent. O que esse método faz? Ele simplesmente recupera tudo que existe dentro da área de transferência de dados do Android. Existe uma área de transferência que foi utilizada ao utilizar o método putExtra. Então, a nossa intent e toda activity possui o método getInt, ela possui um método chamado getExtras, que é do tipo bundle, que é a área de transferência de dados entre activities e entre intents do Android. E aqui dentro nós podemos pegar a nossa string, utilizando justamente a mesma chave que nós utilizamos ao abrir essa segunda tela. A nossa chave utilizada foi texto. Para isso, basta utilizar o método setText do nosso TextView, passando o texto digitado pelo usuário. Repetindo, através do getIntent, que toda activity possui, nós temos acesso à área de transferência de dados entre intents e activities. Basta utilizar o método getString ou qualquer outro método do tipo get, passando qual foi a chave utilizada para enviar o parâmetro. E aí podemos utilizar normalmente o parâmetro que foi lido. Vamos digitar aqui qualquer texto e quando eu clicar no botão, o valor vai ser recuperado e o TextView atualizado. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.